Para mim, euzinho aqui, ó, Thiago Pavinato, essa é a pior notícia da pauta de hoje. Para mim, euzinho aqui, ó, Thiago Pavinato, essa é a pior notícia da pauta de hoje. É a mais medonha, é a mais horrível, é a mais terrível, é a mais abominável. A primeira turma do STF recebeu, por unanimidade, a denúncia contra Maria Shirley Piontkiewiczs, de 57 anos, enfermeira que teria hostilizado o ministro Flávio Dino em um voo de São Luís, no Maranhão, a Brasília, em setembro de 2025. A decisão foi tomada no dia 22 de dezembro do ano passado. E o acórdão, contudo, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico na última sexta-feira. A enfermeira foi acusada, atenção, de crimes de injúria contra Flávio Dino, bem como incitação ao crime e atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Tudo bem que o Flávio Dino é gordo, agora confundir ele com a própria embarcação já é demais. Vale lembrar que a primeira turma é composta por Rocambole, Bento Carneiro, Ministro Ribor e Careca, quer dizer Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Flávio Dino não votou no processo por estar impedido. Ele se declarou impedido uma vez que figura como parte na denúncia. Na época, a assessoria do ministro Flávio Dino informou que o Flávio Dino foi agredido por uma mulher, imagina um homem desse tamanho, um homem com 500 quilos, imagina um homem de 590 quilos sendo agredido por uma enfermeira de 57 anos. É uma vergonha. É uma vergonha. É a mesma coisa que a Graciane Barbosa falar que o Belo agrediu. É impensável uma coisa dessa. É impensável. Mas a assessoria disse que ele foi agredido por uma mulher enquanto aguardava um voo de São Luís com destino a Brasília. De acordo com a nota publicada naquela época pela equipe de Dino, Maria Shirley, enfermeira e servidora do governo do Paraná, entrou no avião gritando, afirmando que a aeronave estava contaminada e que não respeita essa espécie de gente. Maria Shirley teria então tentado avançar em direção ao magistrado e foi contida por um segurança. A defesa da enfermeira argumentou que o episódio não tinha relação com os inquéritos do fim do mundo, fake news e milícias digitais, e, portanto, não deveria estar sob a relatoria de Moraes. Também sustentou que o processo não deveria estar no Supremo, pois a acusada não tem prerrogativa de foro. Afirmou ainda que houve violação do devido processo legal e da ampla defesa, além de falta de justa causa, por faltar a materialidade ou a autoria dos delitos. Por fim, argumentou que a frase "o Dino está aqui" não configura incitação ao crime. Muito embora, se o Dino estivesse no mesmo avião que eu saía do voo. Também, concordo. E que não houve perigo concreto. Em seu voto, Alexandre de Moraes, o próprio demônio ou Mussolini da Moca, concordou com a denúncia no sentido de que a enfermeira injuriou o ministro de maneira livre, consciente e voluntária. Para Mussolini da Moca, aspas,
é evidente a existência de conexão entre as condutas atribuídas a Maria Shirley Piontkiewiczs na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Aí eu pergunto, fake news e milícia digital. A mulher é uma mulher de carne e osso, falando com o Dino, não era um meme. Não. Não era um avatar. Segundo, quando o Alexandre de Moraes, veja a imperfeição da capetagem deste demônio que é o Mussolini da Moca. Quando este capeta demoníaco, satânico, mussolínico, fascista da Moca de quinta categoria, que é o Alexandre de Moraes, conclui por aceitar a denúncia desta mulher, porque falou o que todo mundo acha do Flávio Dino, que ele não presta, é o que eu acho do Flávio Dino. E ela foi corajosa, porque ela continuou na aeronave. Uhum. Eu respeito, pelo menos a lei da física acho que vale. Então o Flávio Dino na aeronave, ou deixaram mala lá no aeroporto, ou eu não entrava no voo. Pois bem, quando Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca, ele consente com a ação penal contra essa mulher, e vai lembrar, hein? O Alexandre de Moraes ontem falou assim, o sujeito que vem de crack não merece ser preso. Sim, senhor. 12 pedidos. Agora, a mulher, a enfermeira de 57 anos, que ofende o Flávio Dino, que é digno de todas as ofensas, é digno de todas as ofensas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque é um sujeito público. Ele se colocou como alvo. Uhum. E ele não é nenhum sujeito que passa despercebido. Quando Alexandre de Moraes fala, tá certo isso aí, tem que dar continuidade nisso aí, tem que manter isso aí, ele traz de volta aquele assunto. Ele, Alexandre de Moraes, não poderia ter julgado tudo o que julgou até hoje. Porque o Flávio Dino foi muito sagaz nesse ponto. Ele se deu por suspeito, ele se deu por impedido. Sim. Coisa que o Alexandre de Moraes não fez. Então, ou o Alexandre de Moraes é impedido, de maneira que tudo que ele decidiu até agora, sobre tudo que é relativo à Loucademia do Golpe, é nulo, ou o Flávio Dino também não é impedido. Entenderam a loucura? A ininteligibilidade de tudo isso? Flávio Dino se dá por impedido porque é parte ofendida. Logo, Flávio Dino passa a seguinte mensagem: se eu julgasse esta mulher, a decisão seria nula. Então, nulas são todas as decisões que o Moraes julgou nesse processo da Loucademia do Golpe. Afinal de contas, ele era a potencial vítima de morte que seria empalada pelo rabo e exposta na Praça dos Três Poderes. É isso. E tem mais ainda. Essa primeira turma do STF, esse verdadeiro tampa do bueiro do inferno, que é a primeira turma do STF, isso devia ser interditado, deviam ser todos presos, deviam ser todos empichados. Todos. Esse filme de terror que é essa primeira turma do STF. Tá aí, ó, ministro Reborn, que é o Cristiano Zanin. Tá aí. É o irmão mais velho do Daniel Caniato, meu amigo Daniel Caniato dos Pinhos. É o irmão mais velho dele. Tá aí, ó, Chico Anísio vestido de Bento Carneiro. Ao lado do professor Xavier do Mal e o Bolão, né, na última ponta, que é aí o impedido. E digo mais, isso traz a nulidade e mostra que o Alexandre de Moraes não vale
o milho verde esturricado e endurecido, do cocô ressecado, do cavalo manco do bandido aposentado. Porque se o Alexandre de Moraes ele assumiu a relatoria dizendo que isso é conexo aos inquéritos do fim do mundo, ele deveria ter dito: eu sou impedido nos outros casos, mas não. Se ele tivesse falado não, não é caso daqui, a gente até poderia entender. Porque foro privilegiado só atende quando a parte que merece o foro por prerrogativa de função é réu, não vítima. Então a gente está vivendo esse caos danado. Porque como é que o Flávio Dino é impedido porque ele é o ofendido e o Alexandre de Moraes não é impedido quando ele é o ofendido? Aliás, Cláudio Caivano, qual é a incitação ao crime que essa mulher fez? Qual foi o risco ao transporte aéreo que essa mulher fez? Inexiste, Pavinato. Que avião seria o Flávio Dino? Um Boeing? Um KC-390? Não seria nunca, jamais. Não tem crime, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.